muito bom dia para você, ligado na nossa Band TV, no ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de você, trabalhador, trabalhadora, servidor público, aposentado aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você sabe, né? Todos os domingos a gente tem esse encontro marcado para debater um tema do momento e responder as dúvidas na nossa consultoria. Consultoria de Direito do Trabalho, Consultoria de Direito da Previdência. E aqui, ó, começa a rodar aí os nossos contatos. Você pode enviar o seu WhatsApp para a gente, as dúvidas de Direito da Previdência e também Direito do Trabalho. Logo mais no nosso quadro Dica Trabalhista, vem as dúvidas respondidas para você. Também use o nosso e-mail, use e abuse aí do contato @programabocanotrombone.com.br. E nesse domingo, nesse final de semana, qual é o tema? Qual é a pauta? A gente está vendo tantos movimentos aí no que toca o serviço público, né? Pois é, vamos debater isso hoje. O desprestígio ao serviço público. Quem ganha com isso? É o que a gente quer saber. Você aí de casa opine, mande a sua opinião pelos nossos meios de contato também. Eu quero rodar a mesa com os meus convidados. Em nome da Amatra 4, a sua presidente, Carolina Gralha, uma alegria recebê-la novamente aqui no Boca. E aí, doutora, ouvimos muito durante o ano passado uma certa forma de desprestígio público com uma tentativa da própria extinção da Justiça do Trabalho. Como é que a gente pode encarar esse tema, levar para o nosso telespectador? Um bom domingo, um bom dia. Bom dia aos meus colegas aqui de bancada. Um feliz ano, né? A nossa primeira participação aqui no Boca. E é bem importante a gente falar sobre isso, porque eu até posso brincar, é a pergunta do milhão. A quem interessa o sucateamento do serviço público? É isso que está acontecendo. E não é de agora. Há muito tempo vem acontecendo esse sucateamento. E, de fato, a Justiça do Trabalho, os juízes do trabalho, os servidores da Justiça do Trabalho são constantemente atacados numa forma de desprestígio e que leva a sociedade a acreditar nisso. Pois é, e, gente, não se restringe a um campo do direito, não é apenas uma área do serviço público. Os servidores do Poder Judiciário aqui do Rio Grande do Sul estão muito preocupados mesmo. Semana que vem, olha, tem votação de pacote, tem retirada de direitos. E o Fabiano Zalazar, coordenador-geral do Sindijus RS, importante sindicato aqui do Estado, está aqui, a gente agradece a sua presença. Como é que você encara esse formato de conduzir aí e desprestigiar os servidores, Fabiano? Obrigado pela presença, um bom dia. Muito bom dia a todos e todas, bom dia aos companheiros da mesa, aos teus telespectadores. Solano, é um prazer estar aqui presente no Boca no Trombone. Certamente esse projeto de desmonte do Estado, ele não interessa aos fins precípios do atendimento à população, ao interesse público, não interessa à cidadania. Ele interessa ao capital privado, interessa ao capital especulativo, ao sistema financeiro, e é sobre isso que a gente quer falar aqui em nome do Sindijus, aprofundar esse debate, levar para a população esses esclarecimentos e mais, fazer um chamamento, né, para a sociedade ela nos apoiar nesse momento, que é um momento de enfrentamento e de resistência a esses ataques que nós estamos sofrendo. É o que precisamos, né? Certamente, né? Resistir a essa constante retirada de direitos. E olha, o que deu que falar nas últimas semanas foi a ideia do governo federal de colocar servidores que não têm expertise na matéria para gerir lá as aposentadorias, as pensões lá no INSS, os militares do INSS, você deve ter ouvido, está aqui o representante do Sindesprev RS, representante dos servidores do INSS que está lá no front, lá na frente. Como que a gente pode ver essa medida? Também, de certa forma, né, um desprestígio à categoria dos servidores federais. Tem muita gente que fez concurso, passou, está aguardando. Podia ser chamado, não é, Jorge Patrício? Obrigado por estar com a gente e atendendo o nosso convite. Um bom dia. Bom dia a todos. Agradecemos o convite para expor a nossa visão, para expor, né, o nosso lado de dentro do balcão. Bom dia a todos. Eu estou trabalhando na minha agência, que é São Leopoldo, uma agência de porte médio a grande. Sim. Movimentação de pessoas é imensa. E o dia a dia, se for gravado, o nosso dia a dia gravado com câmeras, com som, olha, é intervenção da ONU. Para exagerar um pouquinho, intervenção da ONU. Vamos falar Você bastante. diz 9 nãos em cada 10 perguntas. Sim. 9 em cada 10 você diz não. Não pode, não dá, vai embora. Pessoas com todas as idades, pessoas com toda a formação. E nós sabemos o porquê disso. Rapidamente. Paulo Guedes é um liberal, ultra liberal. Ele quer, sim, o fim, a extinção do serviço público. Não importa se pobres, se miseráveis,
se pessoas de baixa renda, se pessoas de pouca instrução têm ou não têm condições de buscar a internet, de buscar um iPhone, não importa. Sim. Tem que ir para o canal remoto, fecha o serviço público, isso aqui dá muita despesa. Vamos falar mais, vamos falar bastante sobre isso, porque a INSS está na nossa pauta. E a advocacia, como é que está vendo? Meu colega, doutor Charles Pacheco, o senhor acessa constantemente, precisa, né, do serviço público para tudo, né? Seja na justiça, seja na seara administrativa. Como é que você vê essa condução aí de desprestígio à categoria dos servidores públicos? Obrigado, bom dia. Muito bom dia, Solano, bom dia, meus companheiros de mesa, cumprimento também aos telespectadores que nos prestigiam com a audiência nesse domingo de manhã. Com certeza, a advocacia, assim como a sociedade, Solano, ela está muito preocupada com os caminhos que está sendo percorrido, né? Na verdade, o Estado, ele é um grande prestador de serviço, e o que nós estamos vendo nos últimos anos, como bem dito pelos colegas que me antecederam, é um sucateamento do serviço público, que não interessa a quem? A sociedade. Nós estamos vendo o INSS com filas, nós estamos vendo a Dataprev com servidores entrando em greve, à beira da extinção. Então, todo esse cenário ele é muito preocupante, Solano. Tá certo. Vamos responder umas dúvidas, né? Já estão chegando aqui questões de direito da Previdência. O doutor Charles está com a gente. A Sônia, empregada doméstica, tem 57 anos de idade e 21 de contribuição. Ela quer saber se já pode pedir aposentadoria. Bom dia, dona Sônia. A senhora ainda não pode pedir a sua aposentadoria, tá bem? Muito embora a senhora tenha implementado os requisitos em relação ao tempo de contribuição, uma vez que a senhora já trabalhou por 21 anos, a senhora ainda não atingiu o requisito etário, não é? Vale lembrar que, com a emenda constitucional 103, sim, o requisito etário ele passou de 60 para 62. E no seu caso, a não ser que haja alguma mudança no texto da emenda constitucional, a senhora só vai se aposentar com 62 anos de idade. Ou seja, não vai ter direito a nenhuma regra de transição. O Paulo Souza, ele diz o seguinte: como vão ficar os cálculos das aposentadorias se a PEC paralela, que retorna, né, a regra anterior durante pelo menos um tempo, for aprovada? Pois é, Paulo, essa pergunta ela é muito perspicaz. Por quê? Porque a orientação, o ideal seria que nesse período de tempo, enquanto não foi definida a PEC paralela, sim, o trabalhador, o segurado, ele ainda não pedisse a sua aposentadoria. Porque, querendo ou não, há o risco de mudança da lei, e nós não temos qualquer segurança de que os efeitos da PEC paralela vão retroagir à data de vigência da emenda constitucional 103. Portanto, a recomendação seria muita cautela nessa hora. Tá certo. Gostou das respostas do Dr. Charles? Ele está com a gente lá na RB, na nossa Rádio Bandeirantes, olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. No AM 640 e no FM 94,9. Mudamos o ano, né? 2020, olha aí a nova hashtag do Boca. Boca Ano 31, né? E você faz as postagens com essa nova hashtag aí, direito da Previdência, direito do trabalho, enfim, use e abuse dela. E se inscreva agora, não perca tempo, vá nos seguir lá na nossa conta no Instagram, @programa Boca no Trombone, tem os vídeos aqui da TV, tem muito material da Rádio Bandeirantes e também a produção de conteúdo de direito previdenciário e direito do trabalho. Bom, pessoal, hoje a gente está debatendo a questão do serviço público, esse desprestígio. O ganhador desse desprestígio, doutora Carolina, presidente da Matra 4, quem é? A iniciativa privada, né? A gente não tem dúvida que o caminho é esse, embora o movimento mundial esteja sendo o contrário. Agora a gente vê grandes potências mundiais reestatizando aquilo que em algum momento privatizou. E até não faz um discurso absolutamente contrário para a privatização, não é nem isso. É a questão de conscientização. A pessoa vai atrás do serviço público porque existe uma demanda social, atende uma demanda social. E esse atendimento à demanda social não precisa gerar lucro. Porque a gente precisa, sim, atender as pessoas na saúde, na educação, em diversas áreas. E isso é o serviço público. Então, quando a gente vai migrar para a iniciativa privada, e é isso que está se vendendo muito, e acho que é o auge desse momento do desprestígio ao serviço público, que é a iniciativa privada que vai salvar o país.
e o serviço público é cabide de emprego, não querem trabalhar. Então, se criou tanto isso que a sociedade sim que tem que fazer um movimento contrário de conscientização de quem está ali por ela, sem nenhum interesse em troca. Então, acho que é essa grande conscientização e por isso que é importante ter esse espaço de fala, Paulo, porque acho que as pessoas estão sendo muito levadas por manchetes, Sim. por notícias rápidas e não estão lendo o conteúdo dessas notícias. Não estão se dando conta que jogando uma justiça do trabalho inteira, por exemplo, para dentro da justiça estadual, vai haver um caos e aquele que mais precisa, que é o trabalhador, aquele que mais precisa, que é o empregador correto, que observa as leis, vai ser prejudicado. Pois é. E Fabiano, a gente pode ilustrar essa questão do desprestígio com o pacote que durante essa próxima semana vai estar para o crivo aí dos deputados estaduais, que vai mudar de forma frontal aí. Os servidores do Poder Judiciário estão realmente mobilizados e estão fazendo, como você falou na primeira fala, um movimento totalmente de resistência contra esses pacotes. Exatamente, Paulo. Nós estamos absolutamente preocupados, não poderia ser diferente, com o teor desse pacote do governo Eduardo Leite, com os prejuízos irreparáveis que podem advir desse conjunto de projetos, projeto da emenda constitucional, proposta da emenda constitucional, projeto de lei que se pretende votar na semana que vem. Os servidores públicos eles estão sofrendo atualmente um processo que eu diria até de criminalização. Nós somos vistos por parcela da sociedade como verdadeiros vilões, culpados, os fiadores da crise, que são responsabilizados em grande parte também pela mídia oficial, pela grande mídia, como os responsáveis que têm que responder pelo ajuste fiscal. Então, essa é uma verdade que a grande mídia passa, que setores das grandes corporações passam, que ela tem que ser desmistificada. A população e a sociedade ela precisa de um serviço público de qualidade. E se o senhor e a senhora que está nos ouvindo agora não tem um atendimento de saúde adequado nesse momento do estado do Rio Grande do Sul, não tem uma segurança pública adequada nesse momento na sua rua, no seu bairro, no seu local de trabalho, é porque o governo Eduardo Leite ele é responsável nesse momento por esse desmonte. Do mês de dezembro para cá, nós tivemos mais de 25% de pedidos de aposentadoria de servidores públicos. E isso impacta diretamente na população. Nós, servidores públicos, por exemplo, agora estamos nos colocando diante desse ataque que é vergonhoso, vexatório para nós, como, por exemplo, a ameaça de fim de avanços e fim de adicionais, que são, para nós, servidores públicos, por exemplo, nós do Judiciário não temos nem plano de carreira. E quando a gente faz um concurso público, é o único se do país, dedica, né? doutora Caroline, é o único do país que não tem plano de carreira, é o servidor da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que tem essa mácula, né? Apesar de ser selo de ouro por 11 anos consecutivos de se dedicar. E nós vamos ver esse direito ser sufragado da noite para o dia, acabando. Então, esse é um aspecto perverso. E respondendo a pergunta diretamente a quem interessa o desprestígio do serviço público, isso interessa é o capital internacional. Nós temos, por exemplo, uma recomendação do Banco Mundial que diz que o Brasil deveria reduzir salário de servidor e reduzir contratação de servidores públicos. Veja só. Na esteira disso que a doutora Caroline disse, que algumas nações estão fazendo um movimento inverso de reestatizar empresas, de voltar o seu olhar para o serviço público e para a sociedade, o Banco Mundial manda que o Brasil faça o contrário. E o Brasil, de joelhos, vem seguindo essas recomendações. Pois é, um movimento realmente é um retrocesso, né? De acordo com o panorama mundial, como bem falou o Fabiano do Sindijus. Mais uma dúvida, mais uma questão aqui, doutor Charles. O Miguel Santos, ele diz que está aposentado há 2 anos. É possível buscar insalubridade para melhorar a aposentadoria? A dúvida do Miguel. Bom dia, Miguel. Possível revisar o benefício? É possível exercer esse direito. O que nós precisamos verificar é se o seu benefício foi corretamente concedido ou não. Neste caso, sim. Eu recomendo que o senhor procure uma assessoria previdenciária da sua confiança para analisar o seu benefício e, assim, sendo o caso, requerer a revisão do benefício. Perfeito. Navegue nas nossas redes sociais,
Tá aí na tela ó, a nossa fanpage, a nossa página lá no Facebook, tem os programas aqui da Band TV, as transmissões ao vivo da Rádio Bandeirantes e muita produção de conteúdo na área previdenciária e trabalhista, né? E também se inscreva agora no nosso canal, seja nosso parceiro, dê o seu joinha lá no canal do Boca no Trombone no YouTube. Lá você tem uma produção de conteúdo toda diferente, né? Um Boca no Trombone digital, muito material, as perguntas, a gente recebe muitas questões, graças à grande audiência que temos aí em todo o estado, e as que a gente não responde aqui, lá estão postas durante a semana. Bom, hoje o debate aqui é sobre o desprestígio ao serviço público. O Jorge Patrício estava falando sobre algumas falas que internamente têm sido ditas no INSS. E na semana que passou, Jorge, veio à baila a notícia de que desde julho do ano passado, né, era sabedor o governo de que o déficit de servidores no INSS chegava a um patamar de 13 mil servidores, justamente por o que já havia de servidores em processo de aposentadoria e muitos outros que vieram a vir se aposentar em razão da reforma da Previdência, né? E veja, desde julho, gente, desde julho, e o governo virou o ano e até agora não fez nada. Pretende colocar militares, um decreto que inclusive nem está em vigor ainda, desprestigiando quem foi aprovado no concurso público. O que dizer dessa situação? Solano, o índice é pior que isso. Eu anotei aqui que eu tinha certeza que essa pergunta apareceria. 2013, Tribunal de Contas da União, por conta de reclamações de época, fez uma auditoria dentro do INSS, 2013. O relatório foi publicado em 2014, no ano seguinte, dizendo: pelas datas dos concursos, pela longevidade dos servidores, em 2017, 2018 haverá o caos. Eles não usaram a palavra caos, sim, eles usaram palavras técnicas dizendo que aposentadorias ocorrerão em 2017, 2018, ocasionando o caos. E o Tribunal de Contas apontou isso. Só que os governos não encaminharam. Houve concurso no governo a Dilma, no governo Temer, houve contratações tipo 10% da necessidade, se aposentava 10 servidores e entrava 1, 2. Nós fazíamos festa, você é a raspa do tacho. E em 2017, o Ministério Público da União entrou com ação para exigir concurso público para evitar o caos que estava apontado. E essa ação está tramitando ainda por motivos óbvios, que a União tem prerrogativas, e ela se arrasta. Mas os procuradores pediram a imediata execução. O que houve? Em 2015 houve um concurso. Novamente, minorias foram chamadas enquanto as aposentadorias ocorriam. Existem milhares de pessoas de nível que estudaram a Previdência, estudaram a Constituição Brasileira para fazer esse concurso, estão aprovados esperando a nomeação desde 2015 e nada ocorre. Não ocorreu uma, inclusive Paulo Guedes disse, não importa os orçamentos do passado, quem executa o orçamento sou eu. Eu vou gastar o que eu achar. Então não houve concurso, o caos anunciado está acontecendo, anunciado, previsto, né, e é deliberado em função do que nós vamos conversar, se possível, sobre para quem ganha com isso. Pois é. Alimenta, né, Paulo? Sim. Vê assim, quando não ter reposição de servidores, acontece isso no Justiça do Trabalho, nós estamos com um número bastante grande de déficit também de servidores e de magistrados, e aí não funciona o serviço. E quem que é o culpado por não funcionar? Nós. Sim. Né? Então, são os servidores do INSS, é o juiz, é o servidor da Justiça do Trabalho, somos nós que não estamos dando conta, então nós não servimos para nada. Então, é tudo muito bem arquitetado, não é nada... Tudo eu falo assim, né? Quando a gente tem um dado desde 2013, é óbvio que uma gestão estratégica mínima já teria tomado conta disso. Né? Sem dúvida. Bom, vamos dar uma paradinha aqui no debate? Vamos sim, está chegando aí o nosso quadro que responde dúvidas de direito do trabalho. É o nosso Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, os amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida do Jaques. Queria saber, eu trabalhei 1 ano e 2 meses em uma empresa e eles não quiseram entrar em acordo e eu tive que pedir demissão. O que eu perco?
Jacques, lamentamos pelo pedido de demissão, na qual tu perdeu alguns direitos, né? Sim, realmente o pedido de demissão faz com que tu perca alguns direitos. A possibilidade do acordo, hoje ele é disciplinada pelo artigo 484A da CLT, na qual tu recebe, em média, metade das verbas trabalhistas, metade do aviso prévio, tu recebe metade da multa do fundo de garantia, pode movimentar apenas 80% do fundo de garantia, não faz jus ao seguro-desemprego e as demais verbas correm normalmente. No caso do pedido de demissão, tu vais receber o salário ou o saldo do salário dos dias que faltam, tu recebe 13º proporcional aos meses trabalhados, recebe férias vencidas e férias proporcionais acrescidas de 1/3, não vai fazer jus ao seguro-desemprego, infelizmente, e também não vai conseguir movimentar o fundo de garantia. Então, o pedido de demissão ele pode ser trabalhado, então tu cumpre os 30 dias, ou tu tem que indenizar a empresa pelo período desses 30 dias, para que a empresa consiga encontrar um outro profissional para colocar na tua vaga que foi aberta. Tendo dúvidas, mande para nós pelo Dica Trabalhista. Um bom domingo a todos. Valeu, obrigado, doutor Paulo Dias, do nosso time de consultores de direito do trabalho aqui no Boca no Trombone. Gente, hoje o nosso debate é sobre o serviço público, o desprestígio ao serviço público é favorável ao quem? O Fabiano Zalazar, do Sindijus RS, está abordando vários pontos, né, do pacote que desprestigia o servidor público aqui no Estado. E ele tem alguns apontamentos interessantes, né, Fabiano? Exatamente, não é nem desprestígio, Paulo e telespectadores e amigos aqui da mesa, realmente é a destruição do serviço público lenta e gradual como nós conhecemos, né? Se um governo ele aporta na Assembleia Legislativa um pacote desses que visa atacar direito de professor, da segurança pública e dos demais servidores públicos, é porque realmente ele quer destruir o serviço público. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o fim das vantagens temporais dos servidores, como avanços, quinquênios e adicionais. Né? A gente tem a questão do fim da incorporação de gratificação para fins de aposentadoria e pensões, o que é muito grave. Né? Nós temos uma grande massa aí de servidores públicos que ganha muito pouco. Né? O servidor público ele é visto como privilegiado por alguns setores, mas a gente está falando aqui de professor, de brigadiano, de policial civil, de servidor de balcão de fórum, né? Que atende as partes que mais necessitam dos serviços públicos. Então, é uma série de itens aqui altamente nefastos, prejudiciais, que vão causar danos irreparáveis. Tem também nesse pacote aqui do governo Leite uma tentativa de enfraquecer o movimento sindical e enfraquecer a luta dos trabalhadores. Por exemplo, com o fim de participação em atividade sindical. Nós temos liberação dos servidores para participarem de assembleias gerais, de atividades sindicais, prevê o fim desse artigo da Lei 10.098. E também uma forma de ataque aos dirigentes sindicais, aos dirigentes de associação, que ele prevê o congelamento das vantagens temporais para quem esteja no exercício da sua atividade sindical. Ora, o que isso causaria de economia para o Estado? O que isso geraria de economia para o Estado? Nada. Absolutamente. E só para terminar, para pontuar aqui, o governo Leite ele quer prever uma economia de 25 bilhões em 10 anos com esse pacote. Depois, nesse momento ou depois, a gente quer abordar algumas coisas aqui em relação a incentivos fiscais e sonegação fiscal, que o governo não combate adequadamente, mas ele fala grosso com o servidor público, mas fala fino com os grandes empresários com grande capital. 2 pesos e 2 medidas, né? Tá claramente aí o modus diferente, né, de se atuar. Você dizia que um dos pontos preocupantes, Jorge, no atendimento ao segurado do INSS é a quantidade de questões negativas que o servidor tem que levar até ele. Por quê? O governo atual, através do ministro, ele deu entrevistas ao ministro Renato Rodrigues Vieira, presidente do INSS. Ele diz o seguinte: o fechamento das agências é uma tendência natural, por conta da digitalização, por conta da informática, etc, etc. Então, ele está vivendo num planeta Marte. Deve ser um planeta Marte, porque aqui no Brasil não é.
Então é o seguinte, vamos levar as pessoas para a informatização, para a digitalização, para os celulares. E aqui não pode mais atender. Tem listas e listas de atendimentos presenciais que estão negados. A pessoa vai no 135, a pessoa vai na internet, faça isso. Só que as pessoas, num Brasil que tem 35 milhões de idosos, os números agora são fantásticos do IBGE, semi-analfabetos e analfabetos. Eles não sabem o que nós estamos falando, que língua é essa. Sim. Então, assim, ó, no balcão você diz não, e hoje no ato público, para sintetizar, 24, hoje já aposentado, fizemos um ato público na frente da Agência Centro, ou ex-Agência Centro, em Desmanche, e a estimativa foi que 300 pessoas foram atendidas nos notebooks do Sindprev pelos servidores ativos do INSS que foram lá. Que belo movimento. E atenderam, entregaram relatórios via internet, Perfeito. não pelos canais internos, Sim, que sim. são proibidos. Tá certo. Então, assim, ó, é a extinção, é o fechamento, vire-se, vá procurar a iniciativa privada, vá procurar o escritório, vá procurar os escritórios de advocacia, Sim. vá procurar os contadores, porque aqui no INSS não dá mais. Vamos falar mais Acabou um pouquinho o serviço. no nosso retorno. O debate é bom, né? A pauta é palpitante mesmo. A gente vai fazer uma breve paradinha, retorna para a conclusão final, os debatedores. Aqui no Boca, ano 31, sempre na luta. De volta com o Boca, para a gente fechar o nosso debate de hoje, o serviço público desprestigiado, quem é o grande ganhador? Vimos, né, que não é a sociedade, né, doutora? Então, deixar um breve recado para os nossos telespectadores. Valorize o servidor público, valorize o professor, o policial, o médico, o juiz do trabalho. São pessoas que dedicam e querem o seu bem. Presidente Carolina Gralha, da Amatra 4. Fabiano Zalazar, tem movimentação essa semana pelo Sindijus. O pessoal está atento. É verdade. Nós queremos aproveitar o espaço aqui para fazer um chamamento aos servidores públicos e à sociedade em geral para comparecer na Praça da Matriz a partir do dia 27, de manhã bem cedinho, para fazer essa luta conosco pela manutenção dos direitos dos servidores públicos, pela manutenção dos direitos da sociedade. Sim. Educação, saúde, segurança e justiça é um direito de todos e todas. Perfeito. Por isso, venham conosco nessa luta para defender o serviço público e para defender a sociedade gaúcha. Jorge Patrício, a palavra final sintética aí do Sindesprev RS. Aos senhores idosos, principalmente, por favor, não briguem com os servidores do INSS quando receberem não. Não é para atender idosos, é para os idosos irem para a internet. Aprendam Tá certo. a lidar com a internet. E a advocacia, como pensa para a gente concluir esse tema, Dr. Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados? Rapidamente, então, no desfecho, Paulo Solano, eu acho que o momento é de solidariedade. É momento da sociedade abraçar os servidores públicos, né? Abraçar o serviço público, porque o sucateamento, ele não vem à toa. Sim. Né? A gente tem que ficar com os olhos bem abertos. E podem ter certeza que, da parte da advocacia, há um interesse gigantesco em apoiar a luta de todos. Perfeito. Obrigado ao Charles, ao Jorge, ao Fabiano e à Carolina por mais um Boca. Encontro marcado aqui na Band TV no domingo que vem, a partir das 8h30 da manhã. Durante a semana a gente vai conversando nas nossas redes sociais. Tem o site, tem a fanpage, tem o Instagram, tem o Twitter, tem, olha, cardápio farto aí pra gente se divertir e conversar muito. No Boca, no seu ano 31, sempre na luta.